Pessoal, depois daquela audiência pública bombástica no Senado, que participou o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, ele também deu entrevista a outros veículos de comunicação e revelou inclusive novas informações, viu? Lá no Senado a gente viu que houve fraude processual, o Eduardo trouxe inclusive provas, houve também conluio e conversas do juiz do caso, Alexandre de Moraes, com o Paulo Gonet, procurador-geral da República. Algo que dentro do processo é vedado, né? E fazendo um paralelo ali com a Lava Jato, foi o que causou o desmonte da operação na ocasião, né? Não quero aqui fazer comparações, né? Mas sim uma pequena analogia, até porque na Lava Jato houve crime, bilhões e bilhões e bilhões de reais foram roubados, desviados e devolvidos mediante acordos de leniência e delação, né? Já agora nessa fantasia do golpe, não houve crime, é um crime impossível, não houve tentativa de golpe, não houve atentado contra o Estado Democrático de Direito, o que houve foi no máximo depredação do patrimônio público e coisa similar. Mas a questão é, o juiz não pode combinar coisas com a promotoria, a acusação, e foi o que aconteceu segundo denúncias do Eduardo Tagliaferro. Pois bem, ele traz novas denúncias, mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que ele calou a boca de jornalistas ou militantes, blogueiros que quiseram emparedá-lo, quiseram deixar ali ele numa saia justa, né? Por que você não denunciou antes então? Já que você é o bonzão, já que agora você está pagando de bom moço, por que você não denunciou antes? Ele simplesmente deixou eles sem palavras, né? Acompanha aqui comigo, olha só. Não tô pra ficar louco, Permita-me fazer uma provocação aqui ao senhor em relação, né, ao que o senhor afirma ter havido diversas irregularidades durante a sua atuação no TSE. Por que, quando no momento dessas situações, o senhor não denunciou? Para quem que eu vou denunciar com a pele? Para Alexandre de Moraes? Ou para algum órgão abaixo? Corregedoria não seria instituição passível? abaixo? Qual? Mas qual corregedoria? Da onde? Do Supremo Tribunal Federal? Me diz. Se fazendo o que eu estou fazendo, nada acontece. Na verdade, se eu fizesse algo desse tipo, hoje eu não estaria aqui denunciando, eu estaria morto. Então não tinha para quem denunciar. Porque mesmo denunciando, jogando na imprensa, falando de Senado, falando em Câmara, nada está mudando. Então esquece, não existe. Se não estaria, se isso fosse uma coisa efetiva que surtisse efeito, eu estaria no Brasil, não estaria na Itália. Rapaz, olha, se eu fosse ele ali, eu ia procurar um buraco para enfiar minha cara, porque eu não ia saber o que fazer depois dessa, né? Tomou, podia ter ido dormir sem essa, viu, o blogueiro? Não sei quem é, não faço questão de saber, sinceramente, mas tomou de graça, né? Olha a gravidade do que falou o Tagliaferro, né? Eu podia estar morto, né? Eu ia denunciar para quem? Se eu fizesse isso, eu estaria morto hoje. Não estaria aqui fazendo essas denúncias, né? Se hoje, expondo tudo isso, indo no Senado e tudo mais, nada acontece, imagina na época o que ia acontecer. Eduardo Tagliaferro ia sumir, né? Como ele mesmo disse, ia morrer. Porque a gente sabe que há uma série de interesses por trás do que vem acontecendo, dessa ditadura em curso, de derrubar Bolsonaro. Derrubar Bolsonaro não interessa só à esquerda, meus amigos. Vamos parar aí de pensar, de ficar preso só nesse espectro. Interessa a muita gente. Por exemplo, será que seria interessante para o pessoal do MBL, da nova direita, que Jair Bolsonaro saísse de cena? Será que seria interessante? Será que seria interessante para essa gente que Bolsonaro partisse dessa para melhor? Deixa um vago, ele não transferiu, entre aspas, o seu capital político, não nomeou alguém, né? Esse aqui vai ser o candidato ano que vem. Será que seria interessante para ser? Não estou fazendo acusação aqui, mas a saída de Bolsonaro do cenário político não beneficiaria somente a esquerda. Então não é só a esquerda que tem interesse em tirar a vida de Bolsonaro ou de acabar com ele ou com qualquer um que ajude a desmontar, a desbaratinar essa ditadura em curso por aqui, tá bom? Essa é a questão, esse é o grande X da questão, tá? Agora vejam só, eu separei um outro vídeo aqui que mostra mais denúncias do Eduardo Tagliaferro, né? A gente já viu ali que ele denunciou no Senado que houve um conluio entre Moraes e Gonet para combinar provas, sentenças, decisões, no intuito de não colher, mas produzir provas, né? Esse foi o intuito, segundo a denúncia do Eduardo. Mas ele também afirma que outros agentes estariam envolvidos
nessa grande trama aí também, né? Vamos acompanhar aqui, ó. Existe envolvimento não só das polícias, dos tribunais, mas também da Procuradoria-Geral da República, na época, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, do qual eu tinha o contato com ele, que claramente pedia as coisas, combinava as coisas com Moraes, depois levava isso para o seu secretário executivo, que o secretário executivo dele, o Lucas, não teve qualquer pudor, qualquer medo de me falar, em conversa, o ministro com o Dr. Paulo Gonet, eles trataram isso, podia me encaminhar, tal. Só que eu falei, ok, só que eu não encaminhei para ele, eu encaminhei para o próprio Paulo Gonet, entendeu? Com o objetivo de mostrar que a prova iria para a pessoa correta, porque eu já tinha ideia da própria denúncia em si. Então, eu levar para o Lucas, ele podia vir em qualquer momento e falar, mas fui eu que pedi, que não sei o quê. Então, eu tomei todos os cuidados de encaminhar justamente para Paulo Gonet. É uma pessoa que, por sinal, me decepcionou muito, parecia ser uma pessoa séria, mas eu vi que de sério não tem nada. Eles tratam entre eles tudo o que vai ser definido. O processo, como eu falei, ele não começa de uma forma tradicional, como a que eu aprendi, e acredito que todos que estudaram direito aprenderam, que é lá numa denúncia, é lá na polícia, é lá no Ministério Público. Não, no caso de Moraes, ele já começa no final, ele já começa com uma condenação. E Moraes faz com que essa condenação, já programada por ele, vire um processo criminal, até chegar nesse ponto de ele só poder canetar. Então, não existe um julgamento digno, não existe um julgamento correto e imparcial. E eu não estou falando de lado político, não, porque eu não tenho um lado nem A e nem B. Eu estou falando do sistema judiciário. Isso não aconteceu só como está acontecendo no caso de Jair Messias Bolsonaro. Aconteceu em outros casos, em todos aqueles que foram perseguidos por Alexandre de Moraes, sejam essas pessoas de direita, sejam essas pessoas de centro, ou pessoas que simplesmente falaram contra o Supremo Tribunal Federal, ou em especial contra Alexandre de Moraes. Ele não suporta que fale contra ele e as eleições. Então isso era um processo comum, tradicional, definido por ele. Então não tem como a gente acreditar que todos os processos que estão em seu gabinete são processos justos. São processos totalmente parciais. Olha aí, né? Olha que interessante o que ele falou. Tudo que estava nas mãos de Alexandre de Moraes não era só contra a direita, né? A maior parte era, obviamente. Mas existiam pessoas de centro e existiam pessoas também de esquerda. Mas qual era a coincidência entre todas elas? Todas falaram contra Alexandre de Moraes, todas falaram contra decisões dele. Eu lembro aqui de um exemplo dos poucos que tem na esquerda, que acho que é o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, não me recordo o nome dele aqui, acho que é ele, né? Teve as redes derrubadas porque expôs Alexandre de Moraes, expôs que as decisões dele não eram mais à margem da Constituição. Aliás, eram à margem da Constituição, estavam fora da Constituição. Teve as suas redes derrubadas, né? Não sei se já recuperou tal, mas foi um dos que entrou na mira dele. E certamente se ele continuasse, hoje poderia estar preso, respondendo um processo, estaria no inquérito. Mas por quê? Porque criticou as ações de Alexandre de Moraes, expôs o que ele estava fazendo, né? E finalizo aqui falando sobre o Tagliaferro. No começo de tudo isso, quando ele começou a expor aí situações, eu achei que fosse o seguinte, é alguém que por algum motivo saiu do gabinete de Alexandre de Moraes e agora vai começar a jogar tudo no ventilador. Mas eu inicialmente pensei que o Tagliaferro estava fechadinho com o Moraes. Tava ali lado a lado com ele, corroborando com as suas decisões. Mas não, ele não estava. Em dado momento, pelo que ele fala aqui, dá para ver que ele estava preocupado em levar a verdade dos fatos para o poder público, para a PGR, para que a PGR tomasse as decisões corretas, né? Então a gente viu realmente que o cara não tinha lado político, que ele não tinha interesse em continuar com o que ele estava vivenciando. Quando ele percebeu que se tratava de perseguição e que o processo já estava pronto muito antes de abrir, né? Quer dizer, já tinha condenação muito antes de existir um processo. Aí é que ele começou a se afastar e reunir essas provas para então expor no momento oportuno, que é agora. É isso. É alguém que não tem lado político, é alguém que estava assessorando Alexandre de Moraes e que está expondo, jogando tudo isso no ventilador. Imaginem se fosse com o Bolsonaro. Bom, o mundo seria outro, né? Mas não, é contra Alexandre de Moraes. É por isso que você não vê essa reverberação toda que deveria estar na velha mídia.
mas eu tenho fé que isso aqui vai corroborar e vai ajudar para a gente pôr fim a essa ditadura em curso por aqui. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.